Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do BJJ Talks, um quadro exclusivo da BJJ Flix. No quadro de hoje nós vamos receber uma fera do nosso jiu-jitsu, nosso conterrâneo nordestino também, o professor Braulio de Oliveira Estima, conhecido como Carcará. Mas antes de a gente começar esse episódio de hoje, já peço que você curta esse vídeo, compartilhe e também se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque toda semana a gente vai lançar para você aí um novo episódio do BJJ Talks, ok? Então vamos lá. Professor Braulio Estima Carcará, obrigado pela sua presença, uma honra ter você aqui. Grande Ronaldo, o prazer é todo meu. Estava bem ansioso para esse bate-papo que a gente vai fazer aqui. É sempre bom falar com a turma da terrinha, mostrar um pouco da jornada que é possível, como os atalhos para chegar e as lições que a gente aprende nela, né? E perfeito. É muito interessante, vai ser bem maneiro. Que legal, que massa. Professor, vamos começar a falar o seguinte. Eu sei o que é um carcará, mas tem muita gente que não sabe o que é um carcará. Aí eu quero que você fale para o pessoal que está assistindo, de onde veio esse apelido? Então, o carcará é a águia do Nordeste, a gente chama, né? Que é o que pega, mata e come. E engraçado, porque quando você vai viagem para o Rio de Janeiro, né? Você é normal da cultura lá e todo mundo pegar um apelido, né? Porque é fácil de lembrar, mais simples. Então, eu lembro que na minha primeira vez que eu lutei e ganhei uma luta na IBJJF, foi no Pan-Americano de 1999. Então, até então, eu tinha lutado já há 2 anos e sempre perdi na primeira luta, né? Então, eu ficava pensando, caramba, será que é porque eu tô lutando, treinando, que eu treino tão bem, tô treinando bem com o meu kimono de treino, mas quando eu vou pra competição, eu boto o kimono de competição e não sei o quê, pô, será que é por isso que eu não sei lá? Comecei a usar um pouco de superstição para isso. Aí eu decidi de colocar o kimono que eu treino até eu chegar na final. Isso foi o Pan-Americano em 99, eu ia usar o kimono que eu treino até na final, porque quando eu entro na final, eu boto o meu kimono e de foto com patrocinador, que só vai sair na foto se você é faixa azul. No máximo, se sair, é na final, né? Ou no pódio. Então, eu fiz isso. Então, usei o meu kimono. O meu kimono era do patrocinador que eu tinha, que era o kimono Carcará, né? Que era do irmão do Mossi Boca, né? O Gustavo Boca. E quando eu lutei pela primeira vez e ganhei, foi nesse campeonato que eu lutando com o Carcará. Eu lutei com o kimono até as semifinais. Quando eu fui lutar a final, eu tirei meu kimono de treino e botei na arquibancada e botei meu kimono com os patrocinadores para ir lá para representar. Quando eu voltei, fui campeão, quando cheguei e tal, quando eu fui procurar onde é que estava o meu Carcará, tinha sumido. Então comecei a galera, vocês viram o meu Carcará, o Carcará perdeu o Carcará e virou. Aí pegou e virei o Carcará sanguinolento. Perfeito, que massa. Cara, você começou a treinar jiu-jitsu, você começou a treinar judô, na verdade, foi nos anos 90, e depois você fez uma transição ali para o jiu-jitsu. Como é que foi essa transição aí? Então, cara, a primeira introdução a artes marciais foi pelo meu pai, né? Meu pai treinou, teve uma ligação com o judô, chegou a ter faixa laranja. Nossa. E ele sempre viu aquilo, né, como um esporte que vai me ajudar, né, na minha formação. E aí ele me botou, tinha 9 anos, tal, treinei por 2 anos, sempre gostei de competir, sempre fui muito competitivo. E aí foi o meu primeiro link, né? Aí volta e meia, a gente estava se mudando muito na época, meu pai não tinha propriedade própria, então a gente mudava muito de 3 anos. Então, quando eu mudei dessa vez, a gente foi para uma área mais próxima lá de onde eu passei a minha adolescência toda, que foi próximo a Jabotão de Guararapes, que era Piedade, Candeias. Então, quando eu fui para lá, eu comecei a estudar numa escola que era bem popular da área, né? Era uma escola particularmente grande para a minha proporção. E eu estava bem ansioso e nervoso no meu primeiro dia de aula. E quando eu entrei, eu vi que tinha esse cara chamado o Fernando Cavalcante, que virou um grande amigo meu. O cara bem popular na época, até porque eu era filho de surfista, tio de surfista, já estava lá mais tempo na escola, era local, fora da escola, não só na escola. Então, meio que era bem popular. Então, o que eu achei
interessante foi que ele, sendo popular, o cara boa pinta, não sei o quê, ele chegou e me acolheu e me deu uma sensação de, de pertencer ao grupo, né? De inclusão. Isso. Então, ali foi a primeira atração que eu tive por ele, aí a gente começou a virar amigo, e foi quando ele comentou que ele fazia judô também. Aí ficou bem maneiro. Isso é porque eu sempre queria treinar judô. Eu falei, cara, vai ser massa, pô. Eu gostei de tu, vamos treinar junto, vamos ser parceiros, não sei o quê. E aí crescemos, tá? O nosso professor, infelizmente, depois de 2 anos treinando, competindo junto, eu e Fernando. E, infelizmente, o professor, Alex, até o chamado dele, ele tinha acabado de pegar a faixa preta. Ele morreu no acidente de moto. Então, na nossa escola, nunca mais teve judô. Então, eu parti pro futebol. Né? Fiquei meio triste, não queria treinar com ninguém. A academia que podia treinar judô era muito longe, meu pai não podia me levar para treinar, eu não podia chegar lá, muito longe. Então eu terminei fazendo futebol. Aí eu fiquei criando o sonho, né? Em busca do sonho do futebol de qualquer criança do Brasil, e que com certeza não deu certo. Mas eu tinha montado um plano que até 16 anos, se eu não tivesse atingido a uma academia de futebol, um time de profissional, de repente não era a parada para mim, não era a minha praia. Então, quando eu cheguei a 16 anos, nada tinha acontecido, aprendi muito com a experiência no futebol, e eu fiquei meio desapontado com a parada de se todo mundo no grupo não fizer, no der o gás, não necessariamente o teu time vai jogar bem ou vai passar pelas fases, não depende só de você, depende do time. Então, fiquei um pouco frustrado com aquilo, porque com a equipe que eu estava me juntando, eu não tinha conhecimento fora, então aquela galera que eu tava não dava o gás, mas não dava o gás tanto quanto precisava nas horas difíceis. Então eu falei, sabe a coisa? 16 anos, não fui chamado para nenhum time, eu vou voltar a fazer judô. Aí eu entrei em contato com o Fernando de novo, falei, pô, tá treinando judô, vou treinar judô de volta, eu quero lutar, quero competir e tal. E aí foi quando ele me falou que ele tinha começado a descobrir o jiu-jitsu, né? E foi quando ele falou, bravo, bicho, de repente vai pro jiu-jitsu e tal. Eu falei, cara, eu não gosto dessa parada de MMA não, eu quero ir uma parada pro esporte, mais de arte marcial, para de repente ir para representar o Brasil no lugar do mundo. Ele falou, não, cara, não tem porrada não, vamos lá ver, é parecido com os dois, só que mais no chão, bicho, é maneiro pra caramba. Aí fui lá, vi uma possibilidade de usar o jiu-jitsu para me ajudar no judô, com a minha intenção de focar no judô. Daí, como me apaixonei pelo jiu-jitsu, vi que eu tinha mais potencial no jiu-jitsu para seguir meu sonho de ser campeão. E aí foi quando eu passei a treinar judô para ajudar o meu jiu-jitsu. E aí o resto é história. Que massa, bicho, que massa. Eu vejo muitas histórias assim de judocas, vamos dizer assim. Não, eu quero iniciar o jiu-jitsu só para me ajudar ali na parte de chão do judô. E acabam também se apaixonando ali pelo jiu-jitsu e dando uma continuidade, né? Cara, o jiu-jitsu tem uma grande vantagem de você poder treinar muito forte por uma frequência maior. Assim você consegue descobrir mais a arte, ficar bom naquela arte, descobrir, entender aquela arte pelo fato que você bota em prática no dia a dia, sem estar se machucando sempre, né? Porque, pô, judô não é fácil, né, cara? Judô é porrada, queda, do treino até o randori, né? Que é a hora de sparring. E competição e tal. Então, é muito físico e é muito duro no corpo, então você termina se machucando com mais frequência, termina deixando de fazer certos golpes pelo fato de que você termina se machucando. Então você termina sendo, ou você vai ou racha e abdica de tudo e você entra no esporte que, pô, não necessariamente vai te dar uma longevidade, né? O jiu-jitsu sempre me deu a vantagem de usar o chão como ferramenta para utilizar as páginas, usar a minha. Eu era bem magrinho e longo, então para o judô é mais difícil. Cara, os baixinhos entre baixo de você, os caras que são mais fortes, trocados. Então eu comecei a ver que no jiu-jitsu eu estava me machucando menos, estava aprendendo mais porque eu botava mais tempo para treinar. Então eu experienciava mais o jiu-jitsu. Então eu senti essa parte da vantagem do jiu-jitsu, né? Pelo fato de eu poder treinar forte, me divertir, aprender alguma coisa nova, exercitar, né? E socializar ao mesmo tempo, com uma vibe bem maneira, né? Porque o jiu-jitsu tem aquela parada das confianças, né? Quando você de confiar numa pessoa, o cara tá no estrangulamento, tu bate, o cara solta, o cara vai no braço, o cara não estica se você não. Então essa parada da camaradagem que acontece, da irmandade que entra na vida das pessoas que se conectam com o jiu-jitsu é bem única. Legal. E esse aspecto aí que você falou, né, é interessante porque
o jiu-jitsu como defesa pessoal, né? Por que o jiu-jitsu é tão eficiente, né? Claro, tirando toda a parte de técnicas e tudo, mas você poder dar 100% de você no treino é muito importante, né? Porque, por exemplo, o Muay Thai, você não vai dar 100% de você todo o treino, porque senão não tem treino outro dia, todo mundo vai sair quebrado, né? Mas no jiu-jitsu você Aí consegue. você diminui. No final ali, quando você puxar o braço, você vai bater e o colega vai soltar. E você diminui, né? Tipo assim, quando você tem um esporte que você tem que aplicar impactos que podem causar lesões a longo prazo, né? Tipo assim, você começa a minimizar um pouco. Então, aí você já não treina com a realidade total da arte, porque senão tem que aguentar. Então, a evolução demora um pouco mais, logicamente, né? De entendimento de causa da arte marcial. Então, o jiu-jitsu oferece isso. Então, embora que tenha umas contusões aqui e ali, né? Como futebol, normal. É esporte de contato. Então, mas cara, o aprendizado, quando você começa a entender os conceitos do porquê das coisas, cara, é um aprendizado que você pode aplicar para o resto da vida, em qualquer área na sua vida. É muito interessante. E te dá uma consciência corporal também, né? Ele te dá uma consciência corporal também, né? Então você acaba se movimentando melhor, você acaba evitando as lesões. A gente fala muito assim, cuidado com o faixa branca. O faixa branca, ele não sabe se mexer muito bem, vai acabar lesionando o mais graduado. Acontece isso também. Então você vai aprender muita coisa, né, a respeito de si mesmo. Né? Uma das coisas que eu venho focado bastante nos meus seminários é explicar de como você aprender por você mesmo. Né? Porque isso foi uma coisa que eu tive que fazer de qualquer forma, pelo fato de estar morando longe da meca do jiu-jitsu na época. Então, eu sempre aprendi muito ensinando, muito dividindo com meus alunos. Isso é uma parada que muita gente não leva tanto em consideração para o sucesso de algo. Porque uma das coisas que me fizeram de entender o jiu-jitsu mais, o tanto quanto eu entendo hoje, foi o fato de eu me focar em ensinar com tudo que tinha dentro de mim e começar a entender do porquê as pessoas não conseguem ver ou fazer exatamente de como eu faço, pelo fato de que elas serem diferentes. Então, eu comecei a me especializar em passar uma técnica focada no conceito que é aplicada, não importa como você é ou de quem você é, porque para você ser bem sucedido em qualquer coisa que você faça, a primeira coisa que você tem que dar um passo é te aceitar do jeito que você é e trabalhar em volta dos seus atributos e tentando melhorar as partes ruins, que todo mundo tem coisas boas, coisas ruins, então é questão de você se entender, se aceitar e trabalhar em volta disso para você ser a melhor versão sua e não ser melhor do que alguém. E isso é muito importante para a evolução de qualquer coisa que você faça. Perfeito. Já dizia Sócrates, né? Sócrates dizia que o segredo para a plenitude é compartilhar, né? E você, quando compartilha, você aprende muito, né? Nessa fase que você vira professor de jiu-jitsu, né? Você, quando está ensinando e tirando dúvidas, né? Sendo bombardeado ali de perguntas e tudo, você automaticamente você começa a estudar mais, começa a prestar mais atenção e você aprende com isso, não é isso? Exatamente. Principalmente se você está querendo ensinar com com tudo que você sabe, com vontade de fazer a diferença na tua pessoa que está escutando. Se você vai com essa mentalidade, você vai começar a notar que pessoas vão ter perguntas diferentes, vão ter dificuldades diferentes, e aquilo, quanto mais você vê como as pessoas fazem algo errado que você faz certo, você começa a entender o que é que passa na cabeça delas, você começa a entender a anatomia daquilo que você está passando, você começa a cruzar a referência de como você começa a usar a forma de pensar na hora que você está lutando, né? Então, focando no que você pode controlar, porque o oponente pode fazer 3 coisas. Pode fazer uma coisa certa, pode fazer uma coisa errada, pode fazer nada. Isso aí depende dele, não depende de mim. É importante que eu tenha a resposta de qualquer situação que está chegando. Então, quanto mais você começa a entender as partes, o intercorte de cada situação de técnicas que você aprende, mais você entende. Às vezes, e o que acontece muito que você está ensinando, portanto que o ensinamento seja com vontade de passar tudo que você sabe, você começa a notar que vão ter coisas que vocês ensinam, não importa qual seja aquilo, a posição. A meia guarda, por exemplo, por cima, eu odiava, eu não sabia nem como reagir. Então eu fui campeão 3 vezes mundial na preta e não sabia lidar com a guarda, meia guarda por cima. E eu comecei a me autodescobrir em como melhorar aquela própria técnica. Perfeito. Pelo fato de que o cara fez uma pergunta, o cara falou, eu fiquei sem um pouco de... A minha resposta não respondeu a dele no momento, mas aí a gente, naquele momento mesmo, começava a discutir a técnica e começava a focar no conceito e desenvolver uma forma que era bem mais
forma bem mais forte de ser executada. Então, esse detalhe são detalhes importantíssimos para você ficar bom naquilo que você está fazendo, não importa o que seja. Para mim, foi o jiu-jitsu que eu foquei. Então, eu comecei a notar que quanto mais eu ensinava, mais eu entendia a respeito da técnica e mais eu melhorava a minha própria técnica. E hoje em dia, as técnicas que eu uso são desenvolvimentos daquelas técnicas que eu usava antes, que um dia funcionava e agora já não funciona mais. Exatamente. Mas existia um progresso que eu entendi com o decorrer de ensinar, de pôr em prática, de como adaptar e melhorar para o meu próprio entendimento. E quando você consegue fazer isso dessa sua forma, existe um conceito de forma de pensar e fazer e executar aquela técnica focando no conceito. Então, comecei a ensinar essa forma de ver a técnica e isso abriu os olhos muito mais para um leque que hoje em dia eu me sinto muito confortável a ensinar em qualquer nível. E isso me deixa bem feliz pelo fato de que estou aqui agora falando para passar aí para a galera também, para ver essa forma, abrir um pouquinho dessa porta de aprendizado que vai fazer o teu jiu-jitsu melhorar ainda mais, os teus alunos vão ficar muito melhores, o seu nível vai entender melhor e a tua vida, se você começar a executar com esses conceitos, vai ser uma vida muito mais maneira também. Legal. O ego no jiu-jitsu, ele é ruim, mas ele pode ser bom também, né? Depende de como você enxerga ali, né? Então, de que lado ele seria ruim e de que lado ele seria bom? Cara, eu acho que ego é excessivo, um ego sem se posicionar no outro lado da moeda é sempre ruim. Né? Eu acho que não tem como. Se é um ego. Já se fala, né? É egocêntrico. Né? Se você é um cara egocêntrico, é uma das coisas que a gente nasce com isso. Todo mundo nasce com isso. Se você parar para ver, as crianças, quando nascem, né? Bebezinho, chora, quer comer agora, quero fazer xixi agora, quero ver cocô agora, quero dormir agora, quero atenção agora. Tudo é agora. Tudo é agora. Por se não for agora, eu vou chorar. Irmão. Exato, ele vai chorar. Então é o quê? Tudo ego, né? É tudo para ele, não é para ninguém, não está pensando em ninguém. Então isso está no nosso instinto, né? Por isso que quando a gente fala, né? Se você tem filho único, sempre é um pouco mais mimado, porque não tem ninguém para dividir. Então por isso que é bom ter irmãos para eles começarem a entender que não é só a respeito dele e existe um pouco de competiçãozinha ali para começar a botar o pé no chão. Acho que é o seguinte, o ego todo mundo tem, mas é como você lidar com ele que é o mais importante. Isso. E quando você tem a cabeça, tentar botar a cabeça no chão, os pés no chão, para entender que aqui no tatame, onde a gente está treinando, está botando em prática tudo aquilo, você vai ter sempre a ter a segunda chance. Se você botar na tua cabeça que ou você vai ganhar ou você vai aprender, isso aí começa a te botar numa linhagem de raciocínio que vai te melhorar, entendeu? E vai começar a usar o ego com mais sabedoria, né? Porque demora, né? A pessoa é uma lição. E o jiu-jitsu faz ou você aceita isso, ou você nunca vai ficar muito bom em jiu-jitsu, entendeu? Isso é uma das coisas que sempre marcou e que sempre vi em várias gerações. Sim. Então, quando eu falo que o ego ele pode ser positivo, isso vai depender, como você falou, de como você lida com isso, né? Porque se no meu ego, lá dentro, eu não quero perder, poxa, eu não quero perder para um menos graduado, por exemplo. Mas se você usar isso de forma positiva, você diz, poxa, eu não vou perder, mas eu não vou usar isso negativamente, eu quero usar para eu melhorar. Eu quero usar esse argumento, para eu me dar um pouquinho mais aqui, me dedicar um pouco mais para eu não perder, né? Então, às vezes, ele pode ser usado de forma positiva, né? Tipo assim, né? Para você não querer perder, para você não querer, entendeu? Para você querer executar um movimento de uma pessoa menos graduada que você. Ali tem mais o ego é bem questionável na forma que você bota, né? Porque você querer passar a guarda, você é uma faixa roxa e você está querendo aplicar uma faixa, passar a guarda de faixa azul. A faixa azul te derruba, né? Logicamente vai te falar, caramba, agora se você pensar, caramba, faixa azul, me raspar, não sei o quê, como é que pode? Ao invés, isso aí pode de repente te levar a fazer o que você sabe fazer 100%,
aí começa a levar na emoção, porque não quer perder pro cara, aí tá sendo a respeito do cara, não tá sendo a respeito do seu desenvolvimento. Porque se você vai com o ego fora tirar um pouco do ego, você vai ver, putz, o que é que o cara fez que ele me raspou? Se ele não tivesse feito o primeiro passo, ele nunca teria raspado, porque eu vacilei ali. Você tem que levar a lição. Se você tá usando o ego para tu ganhar do cara que é menos degradado que tu, só porque ele te raspou, ele foi mais duro que tu, aí você não vai estar aprendendo, você só vai estar batendo cabeça, na real. Batendo cabeça, e engraçado, né? Porque com certeza você tem pessoas assim no seu tatame aí, né? De pessoas que tiram totalmente assim o ego, né? E elas treinam muito mais felizes, cara. Né? Porque o treino se torna divertido. Pô, cara, como foi que tu me raspou aqui? Faz aqui de novo para eu ver, né? Exato. Bicho, eu aprendo muito mais eu sentindo ou levando algo do outro lado da moeda e vejo o porquê que está sendo ruim para mim e eu tento aplicar em alguém depois, entendeu? Se você tiver focando, se você não controla o teu ego, tu vai estar sempre treinando na academia focando no que você já sabe. Entendeu? Exatamente. Você vai na academia por causa do ego, tu não vai querer perder, tu vai querer ser aquele cara, tu vai querer ser o faixa azul da parada. Vai querer ficar sempre na posição que é boa para você, né? Aí, velho, você vai ficar duro até um certo ponto, mas, bicho, não vai ficar. Não vai entender o jiu-jitsu de uma forma abrangente, porque para você crescer de forma abrangente, você tem que começar a levantar as áreas que você não é tão bom. Para você poder ter uma resposta, embora que você tá treinando com um cara que vai treinar jiu-jitsu, que sabe jiu-jitsu, meu irmão, bater cabeça não vai levar a você conseguir ganhar aquele jogo ali. Não tem como. Se você só vai conseguir se você tentar impor algo e se o cara bloqueia aquilo o que você está impondo, se você não tem outras opções para combinar ou tirar o cara meio de jogo para abrir o cara para chegar na posição boa que eu sei, eu já estou na posição avançada, você vai ficar sempre no quase. Exatamente. E essa coisa do jiu-jitsu de casar o jogo, né? Isso é legal porque tem tanta coisa no jiu-jitsu e às vezes você bate com um cara que é muito bom numa coisa que você não treina muito, né? Se você não tem resposta... O cara me pega toda vez aqui, como assim? Depois, se você não tiver a resposta preparada, tu é arriscado até perder na primeira luta do Mundial. Pô. Com certeza. É o lance que você falou da meia guarda, né? Porra, eu não me sentia seguro na meia guarda por cima, então de repente você pega um cara muito bom de meia guarda, pô, puta merda, e agora? Entrou no jogo dele, né? Ou você tem que ser muito bom em escapar da minha guarda. Escapar, né? Aí é uma coisa, mas é aquilo. Mas se você quiser saber de jiu-jitsu mesmo, você não pode ser só um tipo de jogo. De repente você pode até ser campeão mundial, entendeu? Usando só um tipo de jogo. Já aconteceu, muitas pessoas chegaram nisso. Mas pessoas que vão e conseguem te passar um sistema, como se conseguir fazer você entender o porquê das coisas, fazer uma diferença na evolução das pessoas quando tu ensina. Se tu não sabe ou procura aprender, porque quem procura acha, né? Se você ficar só naquela e tá satisfeito, isso aqui é o meu jiu-jitsu é o suficiente para eu ensinar, eu não quero evoluir, aí você tá minimizando o teu potencial, né? Porque eu acredito que todo mundo tem seu potencial. E se você tenta ser o melhor possível do teu potencial, não importa se aquele melhor possível é ser o melhor do mundo do jiu-jitsu, ou se o melhor possível é o melhor professor de jiu-jitsu do mundo, portanto que seja o teu melhor possível, tu já é campeão, pô. Perfeito. Aí você falou o seguinte aí, que é bem comum, né? Às vezes o cara foi campeão mundial fazendo um jogo só, ele só faz aquilo. E aí eu pergunto para você o seguinte, faixa preta de jiu-jitsu, né? Acho que a gente tem que começar primeiro o que é jiu-jitsu para cada pessoa, né? Mas para você, um faixa preta de jiu-jitsu, ele tem que saber o quê? Cara, primeiro ele tem que saber conseguir entender, ajustar posições pelo fato de entender o conceito, né? Por exemplo, o omoplata e o Akimura, eu sempre uso, vai ser um bom exemplo para entender, porque você usa completamente a parte diferente do teu corpo para tu executar o movimento, mas é o que acontece com o oponente é exatamente a mesma coisa. Kimura e um omoplata conceitualmente é a mesma coisa, não tira nada. Sim. Só que você usa parte do teu corpo para dominar o braço do cara com parte diferente do teu corpo. Só que pelo fato de que você usa a perna para o omoplata, você vai chegar e ajustar algumas posições só pelo fato que a tua perna tá lá,
e não porque você está tendo intencionamento. Da mesma forma, na Kimura, eu vou pegar em coisas, em locais do braço do cara, vou posicionar o corpo do cara de certas formas que eu vou poder manipular com o meu braço, que com a perna eu não vou poder, até porque o cara está por cima de mim no omoplata. Então, você começa a entender qual é o denominador comum. Quando você começa a aplicar o denominador comum, quando você treina com pessoas que estão querendo sair, você tem como entender como ajustar para o cara não mexer, porque luta somente duas pessoas. Não é só a respeito do que eu quero, é a respeito do que eu quero e eu lidar com a reação do meu oponente. Então, se você não tem o poder de entendimento de como reajustar e ajustar as técnicas básicas do jiu-jitsu, entendeu? Aí você não vai poder ter a resposta e vai virar um cara frustrado. Então, por isso que eu acho que um faixa preta tem que conseguir entender como o porquê das técnicas mais básicas do jiu-jitsu de uma forma que ele pode destrinchar para qualquer pessoa. Se ele consegue passar aquilo ali, é um cara que é faixa preta, na minha opinião, porque está numa posição de poder explicar o básico correto para qualquer outra pessoa. E com aquela informação, e a pessoa que recebe pode multiplicar de acordo com o potencial dela para o mais alto nível possível. Tudo depende da pessoa que está recebendo a informação. Então, eu acho isso. Muitas pessoas também não se sentem confortáveis nisso porque acredita que quando você pega a faixa preta, não se sente como faixa preta. Eu também não me senti faixa preta, embora eu fui campeão durante 2 anos consecutivos. Fiz 2 finais de mundiais consecutivos, no 2004 e 2005. Fui campeão em 2004, fui vice em 2005 e em 2006 fui campeão. Mesmo tendo sido campeão, eu ainda questionava se eu era realmente um faixa preta, porque eu me sentia tão despreparado em certas posições, como exemplo, a meia guarda. Mas aí, pelo fato de que eu me sentia apto de mostrar qualquer tipo básico explicando o porquê delas, eu já comecei a aceitar e entender que isso aqui é um ser faixa preta, liderar como exemplo, ser um motivador, inspirar os teus alunos e usar o jiu-jitsu como referência como ferramenta para fazer as pessoas virarem versões melhores deles mesmos. Isso aí já é o suficiente. Legal. E a defesa pessoal, professor? A gente está vendo o jiu-jitsu num crescimento muito grande, na questão das competições, muito atleta fazendo sucesso e tal. Mas a gente tem visto aí também um pouquinho dessa coisa da defesa pessoal, jiu-jitsu competição, né? E a gente vê muitos faixas pretas, competidores, eles não têm conhecimento nenhum de defesa pessoal, né? Como é que você vê isso? Porque, ao meu ver, o jiu-jitsu, a defesa pessoal faz parte do jiu-jitsu, né? É uma coisa que você tem que passar para as pessoas que estão começando também, então, enfim. E aí, cara, aquele lance, né? O que é jiu-jitsu para cada um, né? Às vezes, para o cara, aquilo não é o jiu-jitsu, para ele não faz parte. Para você, o que você acha? Eu acho que, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, foi muito focado em competição. Então, a gente nunca treinou muito defesa pessoal. Sim. Quando eu era faixa azul, roxo. Eu aprendi mais defesa pessoal quando a gente começou, né? Tipo, aplicar tudo aqueles ensinamentos do mestre Carlos Grace, ensinando, né, para o GB1, que é a nossa iniciante, muita defesa pessoal. E eu acho que é aquilo, cara. Eu perdi bastante de não ter treinado defesa pessoal, porque na defesa pessoal, embora que são posições e situações bem previstas, né, bem como é que eu falo, né, eu vou dar um murro aqui, aí você vai, bate, segura, é bem metódico, mas se você começa a entender o porquê, tudo o conceito de como manusear o meu oponente, como manusear o meu corpo, o que é que eu tenho que focar em sair do raio de ação para poder chegar no clinch. Quando eu chego no clinch, tudo acontece, portanto que eu continuo segurando aquilo que eu tenho. Então, quando você começa a entender de uma forma mais como referência e aplicar aqueles conceitos minimalisticamente no teu jogo, cara, faz tudo sentido, tudo conecta, porque tudo tem o mesmo conceito. Então, eu acho que eu aprendi bastante depois que comecei a ensinar defesa pessoal. Legal. Acho que é uma área que é importante de todos nós, como professores, saber disso. Então, definitivamente, existem pessoas, da mesma forma que existem faixas pretas campeões mundiais que só fazem um tipo de posição, existem faixas pretas que nunca fizeram defesa pessoal. Mas eu acredito que é fundamental, principalmente se as pessoas que nunca tiveram contato com a artes marciais começar como defesa pessoal, eles vão ter um entendimento mais e uma adaptação mais constante
você aprendendo defesa pessoal e incorporando no jiu-jitsu, que é vindo de uma defesa pessoal, é um jiu-jitsu feito com distância. Quando cola e você começa a conectar, quando você começa a conectar e aplicar todos esses conceitos, você começa a fazer um jiu-jitsu mais correto, né? Sem ter uma sequência prevista. Muita gente fala, pô, faixa preta consegue ver 3, 4 passos à frente, mas não é que a gente previu o quarto passo. A gente não sabe se o quarto passo vai acontecer para a direita, mas eu sei que quando o quarto passo acontecer, eu vou estar preparado pelo fato que eu estou focando no meu posicionamento, né? Que até para a vida a gente fala, né? Que não é a respeito do destino, é a respeito da jornada. Então, se você foca na tua jornada, fazer a tua jornada bem feita, o destino vira uma consequência. Então, ao invés de eu passar a guarda, quando começar a dar defesa pessoal, começar a botar o meu oponente em situações difíceis, eu não estou focando na finalização final. A finalização vai vir quando eu chegar na posição boa, que vai ser conquistada de acordo com... Né? Construída, né? Exato, e ali a posição boa vai ser uma consequência do meu trabalho bom. Se a posição boa não chegou, é porque o cara fez uma defesa boa, mas embora estava sendo... A briga virou entre as transições. Pelo menos fez o jogo correto para chegar aonde ganhar. No caso, se você fosse focando... Se você não conseguiu tentando focando na jornada, se você tentasse o destino, é que não ia conseguir mesmo, entendeu? Verdade. E deixa eu te perguntar, você está em Birmingham. Tá quanto tempo aí? Eu tô aqui há 20 anos, desde 2002. Passa rápido o tempo, hein, velho? Passa, né, cara? E quando é que você foi para aí? Como você foi para aí, assim? Você visualizou que aí podia ser um bom lugar? Alguém te convidou? Cara, conta essa história pra galera, né? Porque tem muito lutador que quer ir pra fora, né? Cara, na minha vida tudo aconteceu com muitas coincidências e eu comecei a piscar essas coincidências e foram provas de que eu estava indo no caminho certo, né? Desde quando meu pai me passou os valores como criança, né? De ter palavra, de honrar a palavra, de respeitar o próximo, não fazer nada com os outros que fala com você. Então, essas coisas, né? Não se juntar com quem não presta, né? Quem com porcos come, farelo come, anda, o farelo come. Então, muitas lições eu fui tendo, até quando eu conheci o Fernando, aí foi tudo indo, conectando para o ponto de que eu tive uma conexão muito grande com o Carlinhos pela primeira vez que eu conheci ele. Foi a primeira vez que eu vi os valores que meu pai sempre me passou. Né, foi a primeira mensagem que eu recebi, foi de Carlinhos, né, de focar no se focar escolher as amizades, não entrar em droga, foca em melhorar, se alimentar bem. Então foram conselhos que eu gostei e isso me segurou, tipo, cara, isso, graças a Deus agora, embora que a minha academia não necessariamente onde eu treino lá em Recife está aplicando 100% essas coisas, mas é uma coisa que pelo menos de cima para baixo está vindo, uma hora chega. Se eu vou mostrar serviço, mostrar que eu sou desse tipo e eu vou poder chegar a algo que eu sempre quis. Então, quando eu era faixa marrom, um amigo meu que morava em Londres, ele falou, Braulio, tu tem que dar uma olhada lá em Londres, tem um potencial grande, o jiu-jitsu já está começando, e blá, blá, blá. Então, eu fazia engenharia de produção por 3 anos e meio, lá na Faculdade Boa Viagem. Então, eu estava até então trabalhando, eu tinha metade da bolsa pelo jiu-jitsu, metade da bolsa pelo trabalho que eu trabalhava, né, para pagar a universidade, estudava e treinava 1h30 por dia, dava aula na universidade das 10h30 às 11h45, que era onde eu fazia um pouco do dinheiro. Chegava em casa quebrado, no outro dia cedo para trabalhar, mas aquilo foi o que eu continuei levando o jiu-jitsu e a vida acadêmica de lado a lado, até eu ter um momento que eu pudesse experimentar, mas sempre muito cauteloso para não perder a oportunidade da faculdade, porque até então a faculdade para mim era a única coisa que podia me dar algo para eu poder suprir minha família, né? Porque o jiu-jitsu nunca deu dinheiro. Então, apareceu essa oportunidade, eu já tinha viajado para os Estados Unidos algumas vezes, eu já estava malando de viagem. Esse meu amigo falou, pô, Brau, vem para cá, Londres, vê qual é. Aí, bicho, eu lembro que eu tinha conversado, eu conectei com o Roger desde a faixa azul, né? Eu nem sabia que ele era Gracie, a gente virou brothers, tipo, a gente treinava muito, até porque eu tinha um jogo diferente, e ele não era acostumado com o meu tipo de jogo, então eu complicava ele um pouco, então a gente ficava sempre treino duro, então a gente começou a ficar mais juntos de acordo, né? Quando ele foi crescendo, e eu fui sugando dele, aprendendo, dividindo, a gente foi melhorando. Então, na faixa marrom, quando eu tive essa oportunidade de ir para a Inglaterra, eu lembrei que, cara,
cara, eu acho que o Roger tem alguma ligação na Europa, e se eu não me engano é Inglaterra, deixa eu ligar para ele aqui. Aí eu liguei para ele, eu falei, pô, Roger, aí, não sei o quê. Bicho, eu tô para viajar semana que vem para Londres, para ver qual era a parada, passar 2 meses lá, não sei o que. Ele, Braulio, eu tô nesse momento embarcando para Londres. Então a gente se vê semana que vem. Eu falei, caramba, bicho, que coincidência, meu irmão, que irado. Beleza, no pior das hipóteses desses 2 meses, eu vou estar tendo treino com o Roger, vai estar Então eu fui para Londres, aí na primeira semana eu fiz uma aula lá numa academia até na época da Carson Grace, que foi o Alan Pouso me botou lá. Vai lá, os caras vão estar doido para ver esse sangue novo aí, vindo do Brasil. Os caras eram faixa marrom também, eu era marrom, fui lá, dei uma aula. Meu irmão, aula de 1h30, com o maior amor, meu irmão. Treinei com os caras, foi irado, meu irmão. Ganhei o valor de um salário mínimo do Brasil em 1h30. Eu falei, é aqui. O que mais eu quero na minha vida, brother? Meu irmão, que isso, perfeito. Meu irmão, foi irado, a maior sensação da vida. Eu vim para Inglaterra com 130 libras. Entendeu? Porra, meu irmão, para passar 2 meses, vê como já vem na cara de coragem. Aí, porra, eu liguei pro Roger, eu falei, Roger, aí a gente se encontrou aqui em Londres. Aí eu falei, Rogério, e aí, como é que estão as coisas aqui no jiu-jitsu, bicho? Ia ser massa a gente continuar treinando junto. Imagina como é que a gente vai crescer aqui junto. Tu não tem como é que é aqui, parar de jiu-jitsu? Não tem uma parada que eu possa ajudar? Ele falou, Braulio, é o seguinte, meu pai já tinha confirmado com o Felipe Souza, que é um aluno do Zé Beleza. E, cara, eu não vou, não dá para botar tudo, porque o Felipe já tá na fita. Eu falei, pô, maneiro, pô. Ele já ganhou respeito meu, mais ainda pelo fato de que ele me falou isso, porque eu falei, meu irmão, não quero vir aqui para tirar de ninguém, tu já combinou com o cara, meu irmão, traz o cara, se aparecer qualquer coisa, estamos aqui. Mas, em Birmingham, a gente foi onde começou a Gracie Barra na Europa. Era a Gracie Barra UK, em Birmingham. Foi a primeira academia onde meu pai abriu. A gente tá nem processo de mudança para se estabilizar em Londres, mas Birmingham tá precisando de professor. Daqui a uma semana tem um seminário, você vai comigo. Mas se o pessoal gostar de tudo, meu irmão, tu fica por lá. Dito e feito. Vim, ele fez seminário, eu fiquei e fui ficando, e quando veio, estamos aqui. E depois de tanto tempo nessa vida, né? Tipo, eu e o Rojão, a gente se evoluiu junto. Eu treino com meus alunos, ele treina com os alunos dele. A gente se encontrava de 2 em 2 semanas. Viemos aqui faixa marrom, um ajudou o outro a crescer onde a gente cresceu, e nas competições ganhava, e pô, hoje em dia somos os top 2 que massa, bicho. Do Hall of Fame do ADCC, que é uma coisa que é algo além do que eu sempre sonhei, imaginando. E tudo começou desde aquele dia que eu tive a intenção, o meu primeiro contato com o jiu-jitsu, do judô, através do meu pai. Fui para a escola nova, conheci o Fernando, conectamos pelo fato da inclusão. Porra, aí foi conectando, nada acontece por acaso. Hoje em dia sou o professor principal da Gracie Barra Global, na GBO. E acredito que nada acontece por acaso. E, cara, a carreira muito orgulhosa minha, e eu só paro para pensar quando pessoas me perguntam, e eu fico viajando no processo de quantas coincidências aconteceram, e a posição que hoje eu estou, eu me sinto bem no propósito de estar passando a mensagem, usando o jiu-jitsu como ferramenta principal para fazer as pessoas conquistarem qualquer coisa na vida deles. Que massa, cara. E eu acredito muito nisso, né, que você falou, né? Eu não sei se são coincidências, né? Porque uma coisa vai levando a outra, né? Você vai abrindo portas ali, né? Com as suas ações, e dessas portas vão aparecendo outras portas, né? Então tudo é consequência, né? Então, se a gente imaginar, tudo foi consequência da sua criação lá atrás, né? Partiu tudo de lá, né? Exato, tá tudo conectado, né? Tipo, você vai atraindo pessoas, eu acredito muito em energia. Eu também. E quando você tem algo a gente escuta muito, né, na vida, tipo, pô, se você quer mudar o mundo, começa com você. Se você quer ser feliz, tem que começar de dentro para fora, é algo que você encontra dentro de você. É isso, né, cara? O que faz você ser feliz é quando você conquista o preenchimento pessoal, né? Isso é que dá felicidade, né? Não é dinheiro. Dinheiro tem que ser a consequência. Se você foca no dinheiro, você está focando no destino. É a mesma coisa, é um conceito. Você está focado em fazer algo e você está grato de estar nessa parte. O universo conspira. Então, pessoas que aproximam de vocês, te dão valor,
vão apreciar pelo fato que você está sendo honesto e apreciando de volta. Você apreciar e retribuição é um fator muito importante que fez eu vir do zero de Recife, onde a gente só tinha 15 alunos, faixas brancas, nem o único faixa que nem treinava ainda, porque Zé era muito pequeno para a galera, e Zé tinha muita coisa na vida dele. Então, a gente, o Charles do Zé já era meu professor, então ele focava em passar pra gente o máximo, e a gente, velho, daquelas crianças, brother, sair de lá de Recife, nem faixa preta tinha ainda, só Gutenberg que tinha na época. Porra, como é que explica? Como é que explica essa pessoa chegar dali e tá... Bicho, eu sei o que eu passei, eu sei quais foram as decisões, os obstáculos, né? As cruzilhadas que eu passei, eu sei quais foram a minha forma de lidar com aquelas encruzilhadas e comecei a sentir, entender mais daqueles coincidências, não eram realmente coincidências, mas eram consequência e também eram sinais de que estava no caminho certo. Né? E hoje eu sinto isso bastante, fora usando jiu-jitsu como referência, e, pô, bicho, eu tô vivendo o sonho, eu sou um cara muito orgulhoso, grato e honrado de estar na posição que eu tô e poder compartilhar e aumentar a luz no fim do túnel para as pessoas, né, com a minha carreira como exemplo, é bem gratificante. Sim. Enfrentar obstáculos faz você chegar a lugares que poucos chegam, né? Então, esses obstáculos que você enfrentou, né, você fala, como é que eu cheguei? Como é que eu saí lá de Recife, não tinha nada e agora eu estou aqui? Né? Foi porque você tomou cada decisão dessa, e cada decisão dessa que você tomou, né? De repente mudar de país, de cara, não, eu dou aula aqui em qualquer lugar, não, eu faço tal coisa, você se colocar à disposição de superar esses obstáculos, você consegue chegar em lugares que a maioria não chega. Tem que ter, quando você começa a ter consciência da intenção, né? Se você começa a ser coerente, né, com a tua visão, com o porquê, né? Porque, bicho, eu fazia engenharia de produção não porque eu gostava de engenharia de produção, fazia engenharia de produção porque era uma oportunidade de eu ter um diploma para fazer dinheiro. Então, o objetivo de eu estar fazendo engenharia de produção é por dinheiro, não era porque eu gostava ou amava. Entendeu? Então, isso foi o porquê que eu não continuei na engenharia de produção. Então, eu comecei a fazer a parada pelo fato de que eu gostava, eu fazia jiu-jitsu e não achava que estava perdendo tempo. Eu estava evoluindo como pessoa, estava fazendo algo que eu gostava, estava exercitando, tenho a minha amizade focada em saúde, né, melhorar teu corpo, te evoluir o mais possível. Então, essa mentalidade foi gerando força. E pelas minhas experiências de vida e pelas minhas lições que foram dadas pelos meus professores, meus mestres, né, de focar no que eu posso controlar e o que você pode fazer o teu melhor. Quando você começa a fazer isso, se você escolhe algo que você realmente gosta e fazer isso, se você faz porque você tem paixão por aquilo, no pior das hipóteses, se você não ganhar dinheiro, você está gostando de fazer de qualquer forma. E se você faz algo que você gosta bem, não importa seja o que você faça. Se for uma parada honesta e verdadeira, você vai ter alguém que vai apreciar e vai juntar o teu barco. Né? E foi isso que fez meu pai aceitar aquela criança, né, aquele novo adulto de 22 anos, de largar tudo e ir para a Inglaterra. Porque eu falei para ele, pai, eu quero ser. Ele falou, mas vai largar a engenharia de produção para o jiu-jitsu, velho. Vai ver quantas pessoas jiu-jitsu tem aqui, não sei o quê, que vivem, conseguem sustentar uma família. Eu falei, pai, eu quero ser muito bom naquilo que eu faço. Eu gosto muito de jiu-jitsu. Quando tudo na vida vai para cima e para baixo, todo mundo sobe e desce na vida, né? Quando você está em cima, tudo é bom. Quando está embaixo, se você não gosta do que faz, você vai começar a achar desculpa e vai começar a ficar um cara frustrado. Sim. Eu gosto do jiu-jitsu, eu gosto de dividir, eu gosto de treinar. Se tiver na merda, tiver na parte, quando tiver no baixo, eu vou fazer de todo jeito porque eu gosto. E tiver em cima, vai estar bom pra caramba. E se você é bom no que você faz, não importa o que seja. Se você pegar o melhor jardineiro do mundo, o cara tá bem pra caramba. De repente, Joaquim, da rua da esquerda ali, tá quebrado. Mas se ele fosse o melhor do mundo, ele não ia estar. Eu também acho isso. Entendeu? Então, se você pegar o melhor pintor de parede branca, se você pegar o melhor do mundo,
Você E vai dar ter uma clientela que vai te dar o status de melhor do mundo, que você vai, se existir um trabalho, o cara vai chamar o quê? O Exato, melhor. Então, exato. jiu-jitsu, eu quero ser o melhor do mundo. Sim, Então, é isso que eu vou buscar. Se eu for buscar aquilo fazendo algo que eu gosto, vão ter pessoas que vão ver a minha paixão sim, pelo que eu faço, e aí a gente vai estar bem. Não se preocupe, exatamente. vai dar certo. Hoje em dia, a família toda vive por causa Aham, em prol do jiu-jitsu, né? Então, sim. é uma parada muito maneira, uma lição Aqueles maneira. que começaram na década de 90 e decidiram isso aí que você decidiu, né? Eu fui um deles também. Todos eles, né, não fizeram por dinheiro, porque não existia dinheiro com jiu-jitsu naquela época, né? Existia só o amor pela arte marcial, né? Ninguém pensava Exato. nada em dinheiro, nada, eu só faço porque eu gosto, e acabou-se, né? Eu vou começar a dar aula porque eu gosto de É, ensinar, né? O dinheiro é. veio depois, como você falou, né? Como consequência de fato, né? E aí Consequência. você fez essa trajetória, né? Você saiu lá de Recife, de um grupo ali de faixas brancas e poucos graduados, né? Porque o Nordeste chegou depois, né? O jiu-jitsu chegou depois, né? Bem mais atrasado, vamos dizer assim. E aí você saiu desse universo ali, tomou essa decisão, teve essa visão de ir a Londres, de sair do país, de treinar com outras pessoas, procurar outros lugares, e percorreu essa carreira aí vitoriosa que a gente já conhece. E aí eu queria falar de um pedaço, agora, professor Braulio Estima, de um pedaço da sua carreira, que foi o ano de 2009, né? Vamos falar de Barcelona, vamos falar de ADCC agora, né? Um momento marcante na sua carreira. O ADCC vai acontecer agora na sua edição de 2022 em Las Vegas, daqui a poucos dias, né? E lá, nesse evento, para esse novo evento, né, foi criado o Hall da Fama. O Hall da Fama de Jiu-Jitsu, onde eles selecionaram os 15 maiores nomes do evento. E o seu nome é um deles. Me fala sobre Barcelona, me fala sobre a DCC. Cara, a DCC é uma das, tipo, né, desde quando era faixa azul, já escutava do ADCC. Começou em 98, se eu não me engano. E eu lembro que, cara, era uma competição que só ser bom não era o suficiente, tinha que ser convidado. E eu via aquelas estrelas, né, representando o Brasil, indo lá para as Arábias, lutando e representando. Uhum. Parecia, né, aquele grande dragão branco, aquela história do grande dragão branco de Van Damme. Eu sempre amarrava de assistir aqueles filmes, que eu ficava mais irado. E eu via, né, tipo assim, caramba, será que um dia eu vou poder lutar num evento desse, né? Era um sonho, tipo assim, possível, mas, né, depende de mim, vamos ver. Ia ser massa se eu pudesse lutar. Depois, pô, imagina se eu ganhar um dia uma medalha. Pô, imagina se fosse campeão. Caramba, absoluto. Não, vamos pensar no peso, E aí vai, pô, de repente aparece a oportunidade, aí cheguei a fazer uma das maiores performances que o ADCC teve, né? Fazendo história, finalizando nomes de muitos Hall of Famas, o Hall da Fama. Né, isso é além do que eu sempre imaginei, eu sonhei, eu esperava que ia chegar, entendeu? E virar um Hall da Fama, sendo, né, até registrado pelo organizador do ADCC, né, que argumentavelmente a melhor performance de todos os tempos do ADCC. Isso é uma coisa surreal para mim, não parece nem seja real. Então é incrível. Foi um ano muito forte para mim, né? Foi um ano que eu vim de uma cirurgia do joelho de 2008. Fui para a final com 4 meses depois da minha cirurgia contra o André Galvão, no peso no Mundial 2008. Perdi na final, mas cheguei na final sem conseguir nem dobrar meu joelho completo. E dali eu comecei aquela subida, né? Fui a primeira competição, foi o Capital Challenge, que foi feita pelo meu grande amigo Zaid. Me chamou para a Jordânia, foi um seleto de pessoas, tudo pago, para lutar pela primeira vez, ganhando dinheiro com jiu-jitsu. Em 2008, final de outubro de 2008, fui lá, ganhei pela primeira vez peso absoluto. E na verdade, eu sei que a gente vai falar do Gabriel Vela, né, a qualquer momento, mas a final foi do absoluto, foi com o Gabriel Vela lá nesse Capital Challenge. Foi o início de toda aquela minha subida, né, quando foi para 2009. E até então sempre quis ser campeão, e quando eu fui campeão foi uma lição muito grande, sabe, Ronaldo? Porque
quando eu fui campeão, eu cheguei em 2009, da forma que eu ganhei. No outro dia eu me senti um pouco assim, e agora? Eu fiquei um pouco meio sem chão, muito feliz, mas ao mesmo tempo eu não me senti tão preenchido como eu esperava que eu ia sentir. Tá? Hoje em dia já me sinto muito mais preenchido pelo fato que eu usei essa história para motivar as outras pessoas para as outras formas, entendeu? Então, foi uma lição, foi uma forma de começar a me abrir os olhos para como não só pensar só em mim, porque lembra que a gente falou do ego, né? Para ser campeão é ego, né? Eu ser o campeão. E quando você ganha, você ganha. Não é todo mundo que ganha. Para você, o status é para você, o teu nome que fica lá. Então eu comecei a tentar desviar um pouco do foco total de ser só apenas para si só, mas também a forma de que você consegue usufruir do jiu-jitsu de uma forma bem mais preenchida pessoalmente, se você começa a usar e tentar usar o jiu-jitsu para os sonhos das outras pessoas, de não só focar em só competição, mas tem muita gente que faz jiu-jitsu hoje pelo fato de fazer para arte marcial, para exercitar, para desestressar, para ter um propósito de vida, ou até para ter uma irmandade, né, próximo, um grupo, uma família nova que te inclui de uma forma que traz aquilo de bem-estar para o teu dia a dia. Então, eu comecei a focar nisso como embaixador, até porque muitas pessoas não treinavam jiu-jitsu, porque pensavam que jiu-jitsu só era para ser treinar, só vai ter usufruir dos benefícios do jiu-jitsu se eu sou campeão. Mas hoje em dia já não é assim. Eu acho que devido a ações que foram feitas, né, de pessoas como eu que estavam envolvidas e usando o jiu-jitsu não só para ser o carro-chefe ser de competição, mas para usar o jiu-jitsu em si como veículo. Legal. E me fala assim, hoje se fala muito no ADCC, se fala muito no jiu-jitsu sem kimono, mas a gente sabe que ainda a preferência do brasileiro ainda com kimono, mas a gente vê um crescimento assim quase que exponencial do sem kimono. E naquela época você já se dispôs ali a lutar um evento sem kimono. Você já treinava sem kimono naquela época com constância? Como é que era? Não, cara, eu comecei meu primeiro treino sem kimono. Eu fiz um rolinha lá em Recife, quando era faixa marrom no começo, e que não existia nada de competição sem kimono. E a primeira vez que eu treinei meio sério foi em 2003, lá em Nova York, né, com o Roger, com o Renzo, todo mundo, a gente treinou lá, e foi com a primeira experiência sem kimono, como faixa marrom já. Entendeu? Então eu comecei bem tarde. E eu acredito que eu melhorei bastante o meu jiu-jitsu de kimono pelo fato que eu estava começando a aplicar coisas e formas e adaptadas para o kimono, para sem kimono, o que fez eu entender mais como manipular meu adversário usando as juntas, alguns controles diferentes que não dá para fazer com pegada, como adaptar, e aquilo ali me fez entender o meu jiu-jitsu de kimono, mas ainda mais pelo fato que eu podia adicionar essas pressões e controles que só dá para fazer sem kimono, quer dizer, que sem kimono não tem outra opção, a não ser se fosse dessa forma, e você adiciona essa pressão com pegada, então o teu jogo fica mais justo. Aí é a história de evolução, cada um procura, quem procura acha. Mas eu acho que kimono é um esporte que complementa bastante. É jiu-jitsu para mim, né? Para mim é jiu-jitsu, cara. Botar duas pessoas rolando e um querendo pegar o outro, é jiu-jitsu. Se é com, se é kimono, se é de roupa, se é de terno, se é sem camisa, se é com camisa, não importa. Entendeu? Você começa a entender e cruzar as referências, começa a entender o esporte de uma forma mais profunda. Legal. Professor, no dia do evento, a DCC, né, considerado agora por todos, né, pelos organizadores também, é o maior evento até agora, né, até então, será o maior evento, né, a gente vai ter muitas novidades por lá, e uma das novidades do evento é o livro, o lançamento do livro da ADCC, o primeiro livro, é um livro que conta toda a história do ADCC. Você já viu o livro, já viu como é que vai ser o livro, tem notícia de alguma coisa aí ou não? Cara, o livro vai ser uma coisa extraordinária, né? Tem muita coisa a respeito para a gente entender o porquê que o ADCC hoje, é o que é hoje, né? Vai entender muito porquê. Eu tive a oportunidade de ver, eu não quis ler porque eu quero ler quando eu recebi em mãos, mas eu tive a oportunidade de ver as páginas que eu tô pô, os caras foram bem generosos, me deram uma exposição muito grande e eu fico muito orgulhoso, né? Eu acho que
É sinistro isso de ter você... aquela criança que, né, sonhava em um dia ser chamado ou até participar do ADCC, hoje em dia está no livro como parte da história e, pô, é muito maneiro, é bem gratificante. Eu quero que isso seja usado de uma forma para inspirar novas gerações para conseguir conquistar seus sonhos. E esse livro eu não cheguei a ler, vi a capa, vi a minha parte, que eu estava lá, as outros atletas, mas eu quero que seja um pouco de uma surpresa para mim. Mas com certeza é um livro que quem é fã do grappling, quem é fã do jiu-jitsu tem que ter para entender o porquê que hoje em dia, né, tiveram tantas outras pessoas que estavam lá no meio ralando, que passaram por muito sufoco, né? E que estavam lá mudando a cara tapa para crescer e expor o jiu-jitsu do jeito que é hoje, que muita gente hoje se usufrui e vive do jiu-jitsu, por causa daqueles primeiros guerreiros que estavam lá. Legal. E o livro, né, um livro histórico, aí, como você falou, né, conta toda a história do ADCC, importante para que as pessoas entendam aí de onde veio o ADCC, né, o porquê do ADCC hoje, o maior evento de grappling do mundo, né? Então, muita história foi contada ali através de textos, através de imagens também, né? Muitos fotógrafos reunidos ali, foi juntar ali um acervo muito grande de informações, né? Eu trouxe o livro aqui para a gente ver rapidamente, né? O livro está aqui nas minhas mãos, e vai ser o primeiro conteúdo aqui na internet que vai mostrar o livro, certo? Vamos mostrar esse livro? Olha só, vou pegar aqui e já mostrar de frente aqui para vocês. Como é que eu faço para ver aqui? Vamos lá. Eu vou mostrar na minha câmera aqui, tá? Como é que eu faço para ver? Vou mostrar aqui mais pertinho. Eu vou aumentar aí para você, né? Olha só. Caraca, velho. Que livro massa, velho. Olha aí. Meu irmão, velho. Olha aí, bicho. Essa é a capa. Imagina, velho. Será que isso aí... Ô, Ronaldo, me explica uma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta pessoal. Tu acha que esse livro vai estar numa estante? Tipo, vou fazer um... Meu irmão, tu acha que vai ter um lugar especial esse livro aí na minha casa ou no meu Cara, tem que estar num quadro, assim, não sei. Tem que arranjar um canto aí massa. Meu irmão, que livro. Cara, bicho, vamos lá, calma. Vamos falar do livro. Primeiro, vamos dar os créditos aqui, né, de todo mundo, né? Eu vou ler aqui rapidamente. Esse livro ele foi concebido, né, pelo Renato Neri dos Santos e pelo Mojassin, né? Renato e Mojassin, Renata Braus, né? Os dois são head organizers aí do ADCC. Quem escreveu o livro foi nosso amigo Marcelo Dunlop, que você conhece muito bem, né? Dunlopão. Marcelão. E os editores aí, Marcelo Dunlop, Carlos Arthur, que você também conhece, e o Marcelo Alonso. Então, são três feras aí, né? Que fizeram esse apanhado e fizeram a edição, né? De todo o texto aí, de todos aí acompanhando o jiu-jitsu do comecinho de tudo. De comecinho de tudo, exatamente. E toda a parte gráfica, né, do livro foi feito por nós, da BJJ Flix. Então, cara. Mas aí, bicho, você vê outro nível. Aí, você vê um estúdio desse aí. Olha, tudo bonitinho. Até te deixou bonito na foto, velho. Vocês são férias nisso, velho. Cara, essa capa quem fez fui eu, né? Então, aquela parte que você falou lá, que foi bem generoso, foi eu que coloquei suas fotos lá. Inclusive, tem você aqui aplicando o triângulo, o famoso triângulo invertido. É isso, velho. Triângulo invertido na final da lesão. Nossa senhora, esse aí virou pra história. Essa é a minha melhor foto da minha carreira. Esse triângulo invertido. Essa é sensacional, essa foto. E aí, eu vou mostrar em outro ângulo agora aí, também, para o pessoal começar a ver e você ver melhor. Olha aí. Nossa, velho. Dá para ver melhor assim, né? Ó. Lindo, velho. Olha lá. Aí, quem é que não quer? Já tem o teu, né, velho? Eu vou comprar mais de um, velho. Como é que é conexionado? Como é que é a parada? Nossa, velho. Ó, o livro, hoje, ele está à venda no site lá do ADCC e Braus, né? No link oficial. A gente vai colocar o link aqui embaixo para o pessoal acessar, que é a pré-order, né? Lá você pode fazer a pré-venda para você adquirir um pouquinho antes. Vai ser vendido no evento também. Pô, mas você vai estar no evento, você não vai? Então, eu quero uma, velho. Quero uma. Cara, tem muita coisa no livro. O livro ficou bem bacana. Não,
Ô, Ronaldo, eu queria deixar aqui bem Olá. claro, brother. O Mold, olha, o Tarnum, Sheik Tarnum, um grande responsável, né? Que tudo começou com o Isso. Nelsinho Monteiro, o mestre Nelson Monteiro, que Exatamente. a história que é muito maneira também. O Mold, assim, man, o cara tá fazendo um trabalho gigantesco para expor o jiu-jitsu a high media, para high stream. Tá aqui o Nelson, Caraca. né? Ó, o Nelsinho, ele que foi o cara que começou, que fez a conexão com o Tarnum. Cara, aí depois o Renzo chegou lá. Pô, meu irmão, é muita história que a galera tem que entender, cara. Meu irmão, e tá aí, o gráfico tá bonito mesmo, hein, velho? Olha aí. Putz, grilo, velho. Meu irmão. Aí, se é fã do jiu-jitsu, tem que ter isso aí como relíquia. Isso aí é um Tem que almanaque, ter, mano. Isso é cara. Tem que ter. histórico. E Caramba, velho. aí, ele está estruturado mais ou menos assim, né? No início, lá ele conta a história do ADCC, o início, e depois, cada capítulo, olha, ele tem os destaques aí da época, né? Ele tem uma abertura, né? Onde você vê ali quem foi o destaque daquela edição, e aí depois vão-se as histórias e as fotos daquela edição, né? De cada edição. Caramba, velho. Olha isso. Ó, É ó isso. o Aronazão aí, 2000, Ricardo, ó. eu nunca tive a oportunidade de conhecer o Mark Kerr e nunca tive a oportunidade de conhecer o Ricardo Arona. O Ricardo Arona, ele parou de competir já faz um tempo. Meu Já faz um irmão, tempo. eu não vejo a hora de estar no mesmo tatame que essas lendas do jiu-jitsu. Cara, essa foto do céu, essa foto vai ser forte, hein, do time dos Hall of Famers. Imagina. Será que eu vou ampliar e botar na academia essa foto também, não? Porra! O próximo episódio aqui a gente vai gravar com a Kira também, vamos falar sobre isso, que também é a única mulher no Hall da Fama. Muito sinistro, hein, velho? Olha lá. Aqui fala sobre as regras também da DCC, que muita gente não conhece, então as regras estão aqui também. Marcelo Garcia, as feras aí de todos os tempos também. Estou passando rápido aqui para não entregar muito livro, senão vai entregar muito. Akira Gracie. Mas, cara, tem muita página aqui ainda, ó. Ó isso. Eu não vou mostrar tudo, não, senão vai entregar tudo. Agora eu vou mostrar aqui a página. Do Braulinho aí, velho. Eu vou mostrar agora a do Braulio. Pô, velho, demora danada, velho. Calma, rapaz, você tá muito ansioso. Caraca, velho. Demora dessa aqui, eu já tô suado aqui, doido pra ver. Pô, aí a internet ainda já dá uma caída, a internet. Sacanagem, olha, eu já vi sacanagem. uma perna ali do Carcará. Eu vi a perna do Carcará ali, viu? Opa, parece que é aqui, hein? Não sei se eu... Como diria emoção, não sei se eu mostro. Ah, mostra! Liga. Olá, velho, meu irmão. Que maneiro. O seu pôster do Hall da Fama também, né? Que foi o que fiz, coloquei o Carcará lá, né? Você viu, né? Eu vi, velho. Porra, muito maneiro, velho. Então, cara, esse é o capítulo 10. O seu capítulo é o capítulo 10. Olha aí, 10, cara. Tá fraco? Camisa 10. Capítulo 10. Putz, grila. Barcelona 2009. Nossa. Olha só. E você viu o título aí? Olha o título aí. Começa lá em cima. Tá cadê? Assim. Aqui. The Left of... Meu irmão, tô ceguinho, hein? Tá cego? Pô. Vou ler em português aqui pra galera. Aqui tá o livro é todo em inglês, tá, pessoal? Em breve vai ser uma versão toda em português também. Mas é daqui, ó. Na terra do arquiteto Gaudí, o ADCC celebra a geometria sufocante do triângulo invertido. Putz, caramba! Quem escreveu isso aí? Isso aí foi bem profundo, hein, velho? Foi do Lope, eu acho. Do Lope, ele vem com as dessas bem deep, né? O cara vem, é poético. Meu irmão, olha aí. Até poético o negócio. Pô, aí vem as fotos, e aí vem dessa edição, né, ó. Ó lá. Nossa, velho. Que é isso, velho. Meu irmão. Não chore, não. Orgulho. Olha isso. Não, volta. Meu irmão, sarado, hein, velho. Sarado. Meu irmão, acha aí uma gordurinha aí, fi. Ronaldo, olha essa foto de maneira aí, ó. Eu e o Xande ali, ó, depois da final do Absoluto. Essa foto é muito massa, eu acho massa essa foto. E eu respeito, né? O Xande, a gente sempre duelou bastante, mas sempre com um grande respeito de um com o outro. Sim. E essa luta foi pau. Ele me deu essa camisa como token para o... eu tenho essa camisa até hoje, que ele me deu. Massa.
eu não vou mostrar todo, não, senão vai entregar muito, mas Não, tem uma mostra tu página aí, que eu, irmão. pô, tem Tá uma aí página que eu bonito, gosto, hein, velho? tem uma página que eu gosto bastante aqui, também, não é essa também é boa, também muito legal, né? Toquinho, os irmãos Mendes aí, o Rafael Mendes, né? Eu vou mostrar essa página que eu acho muito legal, essa página. Que é essa página aqui, cara. Eu não sei se. É porque não tem como ver tudo, mas, cara, sabe o que é isso aqui? Ô, Braulio, sabe o que é isso aí? As lutas formidáveis. Todas as finais de absoluto. Todas Caraca, as velho. finais de absoluto. Eu juntei todas as lutas aí numa imagem só. Putz, que maneira. Fica aí, meu irmão. Hein? Ficou bacana, Velho, né? eu tenho, Gosto dessa. eu tenho um vídeo. Que orgulho, velho. Espero Cara, que tem um monte de Recife tenha esse coisa, fala orgulho. todos os países que participaram aqui. Ó, aqui a gente no final mostra todas as edições com todos os campeões de todas as categorias. Ó, para você entender bem como é que Porra. foi toda essa história, saber, é um livro para estar guardado de fato, né? E você É conhecer que nem toda a a história. almanaque de futebol da Copa do Mundo. Tem que ter, que é fã de futebol. Exatamente, exatamente. É um capinha para o E pessoal ver parabéns, depois Ronaldo. Tá aí. lindo, bicho. As cores, a apresentação, o nível. Realmente, cara, o melhor livro que eu já vi do grappling. Eu tô. Dá pra ver a cara de felicidade? Tô vendo, rapaz, você não consegue parar de rir aí, ó. Pô, velho, é sinistro. É Ó, lindo isso aí, cara. reitero aqui os meus agradecimentos também, né, a todo mundo que participou do livro, né, principalmente a quem concebeu, foi o Renato, né, junto com o Mo, o Mo super apaixonado pelo jiu-jitsu, o Renato também faz um trabalho sensacional, junto com a Braus, né, tem a Braus Foundation também, que eles fazem um trabalho sensacional ao redor do mundo, aí para quem não conhece, depois vai conhecer um pouquinho mais no próprio ADCC também, Vai ter um. agradeço a ele. Isso, agradeço aos dois aí por ter criado isso, tido a ideia de, vamos fazer esse material, vamos reunir isso, e não só o livro, mas também todo o evento, né, porque todo o evento ele foi muito bem pensado, com muito carinho, né, a gente participou também de todo o processo, de quase tudo ali do evento, o Renato tá lá agora carregando caixa, arrumando tudo, o Renato bota a mão na massa de fato, né? Então a gente fica muito feliz de trabalhar, de trabalhar com eles em prol do evento, em prol do ADCC, em prol do jiu-jitsu também, né? Do grappling como um todo. E a gente também, assim como você, tem muito orgulho. A gente está aqui em Natal e a gente tem orgulho de estar fazendo aqui o evento, o maior evento do mundo, que vai acontecer em Las Vegas agora, em setembro, dia 17. Semana que vem, não vejo a hora. Ô, E, para Ronaldo. quem não sabe, no evento, ó, o pessoal não sabe, mas no evento, tem muita gente que não sabe, mas vai ter um super seminário lá com todos os Hall da Fama juntos. É um seminário com 15 grandes. Cara, nem Meu sei o que irmão, dizer. só Pô, entrar no tatame já tá aprendendo, velho. imagina isso, assim, sei lá, 400 pessoas lá fazendo aula e. Putz. Pô, sinistro. Pessoal, então foi isso, nosso episódio de hoje, super especial, com o professor Braulio Estima, direto da Inglaterra, direto de Pernambuco, direto do mundo aqui com a gente. Falamos sobre muitas coisas. Professor, obrigado pela sua presença, foi sensacional, agradeço, foi uma honra para a gente ter o Braulio, Hall da Fama da DCC aqui com a gente. Pô, cara, Ronaldo, eu que agradeço. Foi super maneiro o bate-papo. Pô, carinho grande demais em Natal. Cara, já completei bastante lá, com pezão, com a galera dura danada. E, velho, meu irmão, só fico muito feliz, né, de estar sendo um dos nordestinos lá representando, né, nessa arte que a gente ama tanto. E obrigado pelas palavras, obrigado pelo teu tempo aí. Foi massa bater papo. Você é um cara bem evoluído, foi bom bater um papo. Dá para ver que teus insights, a tua forma de pensar é bem coerente e dá para ver o porquê você está onde está, né? E sendo bem sucedido no que está fazendo, porque existe um conceito por trás que faz toda a diferença. E bom saber que tem pessoas como você aí levando, né, o grappling, o jiu-jitsu para o máximo de pessoas possível, mostrando as lições e os aprendizados que a gente teve como jiu-jitsu referência, mas passando também para mensagem para a vida também, bicho. Obrigado aí pelo carinho. Parabéns pelo trabalho, meu irmão. Não vejo a hora de pegar no livro e não vejo a hora de conhecer pessoalmente e dar um abraço. Com certeza, vamos nos ver em breve, com certeza. Professor, obrigado, boa aula para você, sucesso aí
Nos veremos em breve. Valeu. Valeu, galera. Ronaldo. Obrigado, Valeu. galera. Um abraço. Tchau. Pessoal, esse foi mais um episódio do BJJ Talks, irado hoje com o professor Braulio Estima, direto da Inglaterra. Falamos sobre muitas coisas legais e também falamos sobre a DCC, inclusive mostramos em primeira mão algumas páginas, né? Não mostrou todo, não. Quem quiser, acesse o link que a gente vai colocar aqui para adquirir o seu livro do ADCC, que não pode faltar para aqueles que amam o grappling, amam a história do jiu-jitsu e do ADCC. Thank you.